Paz e alegria. Uma pergunta para você refletir. Se você encontrasse um tesouro muito valioso, pedras preciosas, qual seria a sua reação? Qual seria o seu estado de ânimo diante de um encontro de algo tão valioso que poderia mudar toda a sua vida? Encontrasse ali um tesouro com várias barras de ouro que poderia mudar toda a tua vida para sempre. Qual seria a tua alegria, o teu ânimo? Como você reagiria diante disso? Uma outra pergunta também para você refletir. Se você ganhasse um valor alto, coloca aí um valor aí de R$500 para cada vez que você se prendesse, se colocasse em oração para meditar a palavra de Deus. Como seria? Cada missa, cada celebração, cada momento em que você estivesse dentro da igreja em oração, se você ganhasse R$1.000, você não sairia da igreja, não é verdade? Você estaria todos os dias na igreja. Você todos os dias pegaria a palavra de Deus para meditar, para refletir. Todos os dias faria a sua oração em troca de algo material. Às vezes nós somos muito apegados às coisas materiais, mas Jesus, ele pode se utilizar disso para nos fazer refletir. É o que o evangelho de hoje nos ajuda. Então olha só na reflexão. Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46. Olha o que diz. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem o acha e torna a esconder e na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a mensagem desse evangelho hoje é Jesus querendo dizer para nós que com o mesmo entusiasmo em que nós agiríamos encontrando uma pedra preciosa de grande valor, com o mesmo entusiasmo que este homem da parábola fez ao encontrar aquele tesouro escondido no campo e foi com alegria e vendeu todos os seus bens, com sabedoria, um negociante sábio que sabe que não pode perder essa oportunidade única de trocar todos os seus bens por aquele bem muito maior. Então, a mensagem do evangelho de hoje é Jesus dizendo para nós que nós devemos ter um entusiasmo para com as coisas de Deus, para com o reino de Deus. Esta pedra preciosa, esse tesouro escondido no campo é o reino de Deus, que deve ser acolhido com muito entusiasmo, com muita alegria e deve despertar em nós a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus, que nos torna como esse negociante que não perde a oportunidade de abraçar esse reino, que não perde a oportunidade de entrar nesse reino, de viver esse reino. Assim deve ser o nosso entusiasmo diante das coisas de Deus. Imagina se você ganhasse R$500 a cada missa, a cada celebração que você participasse. Você não perderia uma celebração, estaria todos os dias. Cada vez que você meditasse a palavra de Deus, pegando o evangelho do dia, fazendo a sua leitura orante, se você ganhasse um valor material, você iria todos os dias pegar a palavra de Deus com entusiasmo, com alegria, porque iria ganhar algo material. Mas Jesus está querendo dizer que existe algo muito mais valioso que não é medido pela matéria. Existe algo muito mais valioso e que nós deveríamos buscar com todo esse entusiasmo, com toda essa disciplina, inclusive. Você que vai para o seu trabalho e que bate o ponto lá todos os dias e que cumpre um dia inteiro de trabalho, esperando um retorno, claro, no final do mês. Imagina você descobrindo um tesouro
algo mais valioso que vale mais do que o teu salário no final do mês. Imagina se nós entendêssemos que o reino de Deus, que a presença de Deus é mais valioso do que qualquer bem material, qualquer riqueza material. Nós não sairíamos da presença de Deus. Nós não deixaríamos um dia sequer de meditar a sua palavra. Não deixaríamos um dia sequer de estar nesse momento de diálogo com Deus. Alguns vão acolher, abrir um vídeo como esse, talvez alguns já até fizeram isso, né? Abrir um vídeo como esse, onde está sendo refletida a mensagem da palavra de Deus, e como não vão estar ganhando nada material, vão passar este vídeo direto, porque vai talvez buscar outras coisas. Muitos vão fazer isso. Por quê? Porque não entenderam o valor que é a palavra de Deus, o valor que é a presença de Deus, a palavra de Deus que é alimento para nós, alimento. Estamos nesse mês meditando sobre as vocações. Aqui, nesse contexto, nós podemos ver que a vocação que nós recebemos também é esse tesouro escondido. É esse tesouro valioso que nos faz abrir mão de todos os outros bens para um bem maior, para algo mais valioso. Exemplo, alguns jovens que encontraram uma vocação, que discerniram uma vocação, por exemplo, a vida religiosa, e que abrem mão de muitas coisas para seguir aquele chamado, aquela vocação, e fazem isso com alegria, porque descobriram que aquele é o seu tesouro, aquela vocação é a sua pedra preciosa. Nós devemos então ver esse reino de Deus como algo tão valioso que com sabedoria nós podemos aproveitar como uma oportunidade única. Não podemos perder essa oportunidade. Quantos jovens, se você está ouvindo essa mensagem agora e sentiu no seu coração um desejo de um chamado, de seguir um chamado de Deus, não tenha medo, não tenha receio de seguir esse chamado. Existe um bem maior. Hoje, discernir uma vocação, o reino de Deus, não é discernir entre o bem e o mal. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. É discernir entre um bem e um bem maior. Ou discernir entre bens e um bem muito mais valioso. Para um jovem que quer seguir uma vocação, a vida religiosa, ao celibato, constitui uma família é um bem precioso. Ter uma boa profissão é um bem precioso. Ter um status na sociedade é um bem precioso. Só que se você tem um chamado, tem a vocação, encontra esse tesouro que você vai ver que é muito mais valioso. Você é capaz de deixar muitos desses bens por um bem muito mais valioso, que é a tua vocação, que é o teu chamado. Que nós possamos então, nesse dia, pedir ao Senhor a graça de descobrirmos esse grande tesouro que é o reino de Deus, a sua presença, a sua palavra, as coisas de Deus. Que nós possamos, com o mesmo entusiasmo em que nós buscamos as coisas materiais, com o mesmo entusiasmo em que nós valorizamos tantas coisas materiais ao nosso redor, que possamos valorizar o reino de Deus, a presença de Deus, a sua palavra. Nós talvez, meditando uma palavra como essa, a gente não vai ganhar nenhum valor material, mas a gente ganha muita coisa boa espiritual. É um valor espiritual incomensurável, que não dá para medir. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos então acolher essa mensagem de hoje. Um grande abraço fraterno. Não se esquece de se inscrever no canal, você que ainda não se inscreveu, comenta aí. Quando você comenta, faz um comentário, simples que seja, a plataforma do YouTube manda para mais pessoas que não estão inscritas no canal. Você só fazendo um simples comentário faz com que esta mensagem chegue a mais pessoas. A palavra de Deus pode chegar a mais pessoas só por um simples comentário seu. Um grande abraço fraterno, que Deus abençoe grandemente.